Opa! Salve, salve galera! É um prazer muito grande tê-los aqui novamente, ainda que não estamos aí de corpo presente, não estamos presencialmente, mas nós vamos manter esse contato sim para não deixar esse barco parar. Nós não podemos parar jamais. Nós vamos continuar aqui mantendo esse suporte para vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail. O WhatsApp nessa época fica um quanto complicado de responder, até mesmo por conta do volume de mensagem que nós temos, e tem muita gente que quer a resposta na hora e infelizmente nós não conseguimos às vezes dar essa resposta na hora. Então pode estar me encaminhando um e-mail com a sua dúvida e eu retorno a ligação para você, não tem problema nenhum. Pode estar encaminhando um e-mail na descrição que aparece, dilsoncampos@terra.com.br. Vou estar respondendo com o maior prazer. Beleza, pessoal? Só recordando que os prazos que nós temos dentro do nosso portal seguem normalmente. Prazo para postagem de material, prazo para realização das atividades, realização do nosso desafio Nota Máxima. Nós precisamos agora que nós não estamos, de certa forma, presencialmente na faculdade, nós não podemos esmurecer, nós não podemos deixar a peteca cair, nós temos que continuar no mesmo pique, na mesma pegada, beleza? Então, cumprindo os prazos que nós temos dentro do portal, desafio Nota Máxima. Eu estou observando aqui nos gráficos, tem muita gente que não está realizando o desafio Nota Máxima. Então vamos dar um up, vamos dar sequência, beleza? Então vamos lá, dando sequência aqui na nossa aula. Nas aulas anteriores nós trabalhamos aí os aspectos, trabalhamos aí as medidas cautelares pessoais dentro do processo penal, falamos inclusive de algumas situações que se dá dentro do direito processual civil e dentro desse passo que nós já estudamos aí, nós falamos das características das medidas cautelares. Nós temos lá que são 4 essas características das medidas cautelares, que obviamente é a provisoriedade, a revogabilidade, a substitutividade e a excepcionalidade. A provisoriedade, como nós já falamos de maneira anterior, essas medidas todas elas têm caráter provisório, elas são revogáveis, inclusive elas podem ser substituídas e temos que uma medida cautelar, principalmente quando nós falamos da prisão, ela é excepcional, trata-se de uma excepcionalidade, quando o juiz, por nenhum outro motivo, ele conseguir a boa aplicação das normativas penais, a aplicação da norma penal, haver risco, a aplicação da norma penal, risco de fuga do cidadão, obviamente o juiz vai estar aí aplicando essas medidas cautelares para essa efetividade do processo. Dentro dessa toda essa situação que nós falamos, nós temos ainda aqueles requisitos genéricos para você estar aplicando essas medidas cautelares. E esses requisitos genéricos para aplicação dessas medidas cautelares é aquele famoso fumus commissis delicti e temos ainda também o periculo in libertatis também presentes aí. Há necessariamente a necessidade desses 2 requisitos para a imposição dessas medidas cautelares, beleza? O fumus commissis delicti e a questão da prova da materialidade, a distinção entre cautelares alternativas e a prisão e a exigência da materialidade para a prisão preventiva. A expressão fumus commissis delicti equivale no âmbito penal ao fumus boni iuris, a fumaça do bom direito que vocês certamente já aprenderam, exigido lá para aquelas medidas cautelares de natureza civil. Todavia, dentro do processo penal, o genérico fumus boni iuris consiste especificamente no juízo a priorístico aqui de viabilidade da probabilidade da ação penal, em se tratando de medida decretável no curso da investigação criminal. Em resumo, deve ser constatados aqui indícios de autoria aferíveis, logicamente no caso concreto, conforme o prudente arbítrio do magistrado e a razoável suspeita da ocorrência desse crime.
Ou seja, a existência de um lastro probatório mínimo sobre a existência de um crime do elemento subjetivo do mesmo, ou seja, dolo ou culpa. Olha só, a lei ela não exige a prova da materialidade do crime, salvo para a preventiva, como é basilar, aliás, o senso comum da medida em que a cautelar ela pode ser decretada justamente por necessidade da investigação ou da instrução criminal. É o que diz lá o artigo 282 do nosso Código de Processo Penal. Essa necessidade aí, ela justifica, por exemplo, a adequada à própria produção ou o aperfeiçoamento da materialidade daquele delito. Então, obviamente, se eu preciso consumar aquela materialidade daquele delito, assim, visando a cautelar-se, resguardar uma situação para fim de investigação, prova, não poderia a lei cobrar o requisito como sendo aquele próprio do escopo almejado ou justificado pela decretação da medida, com a produção de uma prova por manifesta contradito in repsa. Dito aqui de outro modo, como cobrar-se uma definitiva prova de materialidade como requisito necessário à decretação da cautelar, se a cautelar, no caso concreto, pode visar justamente a obtenção da materialidade, ok? Olha só, situação diversa quando nós falamos na decretação da prisão preventiva, já que por essa ser uma medida muito mais drástica, ou seja, a privação da liberdade de alguém, o legislador ele determinou expressamente a exigência dos indícios de autoria e também dos indícios de materialidade desse crime, conforme é expresso lá no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal. Periculo in libertatis. Advindo do periculo in mora, aplicado naquelas medidas cautelares de natureza extrapenal, consiste na demonstração do efetivo risco de liberdade ampla e restrita do agente, assegurando-se o resultado prático do processo. Note-se que o periculo in libertatis pode ser grave o suficiente a exigir a imposição da prisão, conforme nós podemos vislumbrar dentro do artigo 312 do nosso Código de Processo Penal. Prisão. Nós já trabalhamos em momentos anteriores também essa parte da prisão. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Primeiramente, o conceito de prisão aí, genericamente nós temos aí que se designa a privação da liberdade do indivíduo por um motivo lícito ou por uma ordem legal mediante aí a uma ordem. A prisão, ela possui duas modalidades. Nós temos a prisão pena, que é aquela decorrente de uma sentença transitada em julgado, aonde que aplica-se uma pena privativa de liberdade. Em nosso sistema, em nosso ordenamento pátrio, nós temos que somente no âmbito do direito penal é que pode se afirmar que existe a prisão pena. Uma prisão pena tão somente será decorrente do sistema penal, do direito penal. Uma vez que quando nós trabalhamos uma segunda modalidade de prisão, que são aquelas prisões sem pena, ela pode não advir logicamente do direito penal, pode advir aí de outras situações. Quando nós falamos principalmente da prisão civil. Prisão civil, para a gente fazer aquela recordação, aquela recapitulação, nós temos que a prisão civil, ela, seria admitida em duas situações: o devedor da pensão alimentícia e o depositário infiel.
como nós já falamos, diante da súmula 25 do STF, igualmente da súmula 419 do egrégio STJ, não é admissível em nenhuma circunstância a prisão do depositário infiel, ainda que judicial. Nós temos então em prisão civil, que tão somente se admite a prisão do devedor da pensão alimentícia. E nós temos ainda outras situações onde que nós temos ainda a prisão administrativa que não foi recepcionada pela Constituição de 88, mas é bom ficar atento lá no Estatuto do Estrangeiro, quando nós falamos da possibilidade de prisão daquele cidadão até que se encaminhe para fins, logicamente, de deportação ou de expulsão do país. Temos ainda a prisão disciplinar, que tão somente é admitida no âmbito militar e não no âmbito processual penal. E temos, por fim, a prisão processual, que é decorrente da prisão provisória e da prisão cautelar. Pois bem, vamos dar ênfase, logicamente, na área que nós precisamos, que é na parte da prisão processual penal. Também que aí é denominada a cautelar ou prisão provisória. Nós temos aí que se divide em três modalidades. Nós temos a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão domiciliar. Ok? Por derradeiro, é importante frisar que após o advento da Lei 12.403 de 2011, a prisão em flagrante, lá do artigo 301 ao artigo 310, ela poderia também facilmente ser incluída aí na modalidade de prisão cautelar ou provisória. Não obstante, conforme se infere do artigo 310 do Código de Processo Penal, essa modalidade ela perdeu esse caráter autônomo, passando então a figurar como uma verdadeira medida pré-cautelar ou subcautelar. Ok? Vamos então trabalhar essa modalidade de prisão. Pois bem, vamos então trabalhar prisão em flagrante. A doutrina define que a prisão em flagrante é aquela que é realizada a detenção do indivíduo no momento de maior certeza visual da prática de um crime. Logicamente, esse conceito ele não é absoluto, mesmo porque ele não abarca todas as situações que nós temos de flagrante, mesmo porque nós temos várias situações de prisão em flagrante. Então, nós temos aí que prisão em flagrante é aquela realizada nas hipóteses legalmente prevista como tal. Nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, pode ser preso em flagrante não só aquele que está realizando, está cometendo a infração penal ou aquele que acaba de cometê-la, mas também aquele que já praticou o delito, logicamente naquelas circunstâncias ali especificadas e permitida pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 61, portanto compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência. Beleza? Vamos seguir aqui então? Vamos lá. Classificação. Quanto à situação que se encontra o agente no momento da sua captura, nós podemos identificar três modalidades de flagrante. Primeiro, nós temos o flagrante próprio, também chamado de perfeito, real ou propriamente dito. Temos ainda o flagrante impróprio, imperfeito ou um quase flagrante. E temos ainda o flagrante presumido, o ficto, que nós podemos estar trabalhando. Essas três modalidades, então, que nós temos de flagrante. Analisando a primeiro o flagrante próprio,
que pode ser chamado aí também de flagrante perfeito, real ou propriamente dito, é a situação que o agente ele é surpreendido, no instante que está cometendo o crime. 2, no momento que já acabou de cometê-la. Artigo 302, inciso 1 e 2 do nosso CPP. Trata-se logo aqui, desde logo que nós conseguimos observar que são duas situações aqui distintas. Todavia, majoritariamente, a doutrina ela equipara as duas situações. Embora seja aí uma situação de flagrante próprio e uma segunda implica um delito que já tenha se consumado, havendo elementos aí significativos no sentido de que a pessoa detida é a autora daquela prática delituosa recém-ocorrida. A hipótese, portanto, aqui é de presunção e não de flagrante próprio, mas a doutrina insiste em classificar dessa maneira. Nós temos o segundo tipo de flagrante, que é o flagrante impróprio, o imperfeito ou um quase flagrante, que é decorrente naquela situação em que o agente ele é perseguido pela polícia ou por terceira pessoas, por populares, logo após essa prática delituosa, em situação ali que faça ser ele presumidamente ser o autor daquela infração. É o que diz lá o artigo 302, inciso 3º do nosso Código de Processo Penal. E temos uma terceira modalidade de flagrante, que é o flagrante presumido, o flagrante ficto, em que a situação que o suposto agente ele é encontrado logo depois desse fato delituoso, com instrumentos, objetos, papéis, a réis furtiva daquele delito, aonde que essa situação vai fazer presumir ser ele o autor daquele delito, daquela infração. É o que diz o artigo 302, inciso 4 também do mesmo Codex. Olha só, nós temos aí esse flagrante presumido, que o cidadão ele não é pego no momento nem logo após esse fato, mas ele é pego com objetos que fazem presumir ser ele o autor daquele delito, ok? Essa é a terceira modalidade de flagrante, o flagrante presumido. Nós temos ainda outras possibilidades, outras situações que nós falamos ainda de flagrante, que nós temos aí o chamado famoso flagrante preparado ou provocado, que ocorre quando a autoridade policial infiltrada naquele meio, ela instiga a prática daquele crime e em razão dessa atuação, obviamente ela consegue fazer a detenção. Nós temos lá que estabelece a súmula 145 do Egrégio Supremo Tribunal Federal que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, o flagrante preparado, o flagrante provocado, ele não constitui crime, uma vez que a autoridade que ali estava infiltrada, ela provocou toda aquela situação. Beleza? Nós temos também uma possibilidade ali do flagrante esperado. Diversamente, nós não podemos confundir flagrante preparado de flagrante esperado. Nós temos que no flagrante esperado, a polícia, por meio da sua inteligência, ela sabe que vai acontecer um fato criminoso. Então, diante dessa situação, ela se prepara, monta toda ali, no jargão policial, monta campana, aguardando que o cidadão dê início àquele ato delituoso e, obviamente, faz a intervenção, prendendo o autor ou os autores, configurando aí sim o flagrante. Temos ainda o flagrante forjado,
O flagrante forjado, dito, fabricado ou maquiado ocorre naquelas hipóteses em que a polícia ou um terceiro lhe forja com elementos probatórios, dispondo de maneira a induzir aquela autoridade policial que aquele cidadão tenha cometido realmente aquele crime. Nessa situação aqui, não se pode falar em flagrante, uma vez que esse pressupõe um crime que no caso não existe. Então, o flagrante forjado também ele não é admitido. E temos ainda o flagrante retardado, deferido ou protelado. O flagrante retardado em nada tem a ver com esse nome. Nós temos aí uma regra que a autoridade policial, diante de uma situação, uma prática cotidiana de algum crime, ela retarda aquela situação para oferir um lucro maior posteriormente. Igual ocorre lá na lei dos crimes organizados, lá no artigo 8º, que ele prevê essa possibilidade do agente policial vir a retardar esse flagrante para surpreender um grande número de indivíduos. Igualmente, lá na lei 11.343 de 2006, a nossa lei antidrogas, a lei de drogas, como mais comumente é conhecida aí, lá no artigo 53, inciso 2 dessa lei, ela também permite que o cidadão, que o agente policial, ele faça o monitoramento daqueles indivíduos, buscando chegar, obviamente, no destinatário daquele produto ilícito, daquele produto oriundos aí da proibição, logicamente, da nossa Anvisa, e tendo um maior proveito aí nessa medida, inclusive conseguindo fazer a prisão de um grande número de indivíduos. Ok? Esses são os tipos de flagrantes que nós temos para trabalhar. Então, revisem o vídeo, façam mais uma análise para a gente poder tá alinhado, tá afinado com toda essa situação. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Vamos lá. Formalidades da prisão em flagrante. Primeiramente, uso de algemas. Tem que se verificar a necessidade, se realmente faz necessário o uso daquelas algemas. Caso contrário, dispensa-se essa regra, dispensa. Mas caso seja justificado o uso das algemas, então, obviamente, a autoridade policial deve usar. As providências preliminares do auto de prisão em flagrante. Primeiramente, tem que ser lavrado esse auto de prisão em flagrante, comunicando à família daquela pessoa que está sendo preso, falando inclusive dos seus direitos, aonde que por meio da nota de culpa, a entrega da nota de culpa, essa expressão às vezes causa um quanto de temor naquele que está sendo conduzido, quando ele pensa que essa nota de culpa é ele confessando aquele delito o qual está sendo acusado. A nota de culpa, apesar de causar à primeira vista essa impressão equivocada de que o indiciado está assinando o seu BO, a entrega da nota de culpas, que deve ser procedida no prazo máximo de 24 horas, nada mais é do que falando dos direitos do preso, aonde que entrega-se a nota de culpa do cidadão e diz a ele: você tem direito à assistência da sua família, você tem direito à assistência de um advogado e você não precisa se auto-incriminar. Você não precisa falar nada, você pode utilizar-se do seu direito de silêncio, sem com tudo isso ser considerado aquele ditado que vovó dizia: quem cala consente, no direito penal não se aplica.
então a entrega dessa nota de culpa para o cidadão, que tem que ser efetivada em 24 horas, sob pena de ter que se relaxar a prisão do cidadão, nada mais é do que essa entrega dessas garantias constitucionais a qual o preso tem direito. Nós temos aí então que, lavrado esse auto de prisão em flagrante, conforme já mencionado, imediatamente deve-se comunicar o juiz, num prazo máximo aí também de 24 horas, que é estabelecido lá pelo artigo 306, se não me falha a memória, se a lacuna da memória não falha nesse momento, lá no artigo 306 do nosso Código de Processo Penal, no parágrafo 1º, que diz que até 24 horas após a realização da prisão será encaminhado ao juízo competente auto de prisão em flagrante e, caso autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Ou seja, tem que se comunicar em 24 horas o juiz sobre aquele auto de prisão, informando por meio do auto de prisão em flagrante, e caso o preso não tenha condições de pagar um advogado, os autos são encaminhados à Defensoria Pública para que providencie ali as medidas que sejam necessárias. Ok? Após esse procedimento aí de receber esse auto de prisão em flagrante, existem algumas situações que podem ser desencadeadas subsequentemente, que nós vamos falar agora. Vamos lá. Após o juiz receber esse auto de prisão em flagrante, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, o qual sofreu agora uma recente alteração por meio da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, determina o artigo 310 que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz fundamentadamente ele vai decidir em relaxar a prisão ilegal. Quando nós falamos em relaxamento da prisão, do inciso 1 do artigo 310, logicamente nós estamos aí constatando que houve a realização dessa prisão de uma forma ilegal e deverá, obviamente, ser relaxada imediatamente essa prisão. Nós temos uma segunda opção: converter a prisão em flagrante ou preventiva. Converter a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, o juiz ele recebe aquele auto de prisão em flagrante, a prisão em flagrante do cidadão, e analisando a situação concreta, a necessidade, lá do artigo 312, o juiz converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual, obviamente, aí, aspa, não tem uma duração. O juiz, numa terceira hipótese ainda, ele pode o quê? Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Olha só, importante. A liberdade provisória, deve ser concedida quando a prisão, embora legal, anotem, legal, embora a prisão seja legal, essa prisão ela é desnecessária. Então, conceder essa liberdade provisória. A prisão processual, como visto aqui, não se confunde com pena, podendo ainda subsistir apenas para proteção do processo, a cautelaridade social ou processual existente da necessidade do indiciado
permanecer solto ou recluso. Então, obviamente, aí a liberdade provisória não pode se confundir aí com relaxamento. A liberdade provisória, a prisão é legal, mas desnecessária. No relaxamento, a prisão é ilegal e tem que ser o que? Imediatamente relaxada. Nós temos lá então que se o juiz verificar que no auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 310, que o agente praticou em qualquer das condições constantes no inciso 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, estou falando do Código Penal, ele poderá fundamentadamente conceder ao acusado a liberdade provisória mediante o termo de comparecimento obrigatório. Olha só, essa situação aqui do inciso 1, 2 e 3 do artigo 23 do nosso Código Penal, ele fala aquela questão do estado de necessidade, fala do estrito dever do cumprimento legal, exercício legal de um direito. Então são essas as condições apregoadas lá no artigo 23, que cita aqui o parágrafo 1º do artigo 310. Temos ainda o parágrafo 2º, diz que se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Também essa é uma edição do nosso pacote anticrime aqui, incluída pela Lei 13.964 de 2019. O parágrafo 3º do artigo 310 diz que a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativamente, civil e penalmente pela omissão. É muito comum, principalmente nas comarcas interioranas, onde que não é respeitado esse prazo de 24 horas. Esse prazo de 24 horas, diferentemente do que anuncia a mídia, que depois da audiência de custódia, essa audiência de custódia tornou-se um salvo-conduto para a bandidagem. A audiência de custódia, ela serve justamente para aferir se outras ilegalidades não foram cometidas, como antigamente, hoje em dia, infelizmente, acontece no caso de tortura por agentes no momento da captura, os excessos que são cometidos naquele momento daquela captura. O parágrafo 4 do artigo 310 do Código de Processo Penal, ele diz que transcorridas 24 horas após o decurso de prazo estabelecido no caput desse artigo e não realização de audiência de custódia sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade da imediata decretação da prisão preventiva. No parágrafo 4 aqui, ele dá com a mão e tira com a outra. Ele diz que transcorrido o prazo deve ser relaxada, sem prejuízo, logicamente, do juiz decretar essa prisão preventiva, que é o que certamente vai acontecer. Olha só, então, nós já falamos lá, nós não podemos confundir a questão da liberdade provisória com o relaxamento de prisão. Liberdade provisória, a prisão é legal. Relaxamento da prisão, a prisão ela é legal. Liberdade provisória, a prisão ela é legal, porém desnecessária. No relaxamento, a prisão ela é ilegal e merece o seu imediato relaxamento. Beleza? Olha só, nós temos aqui quem pode ser preso em flagrante. Nós temos aqui que praticamente qualquer pessoa aí pode ser presa em flagrante, com algumas exceções aí que nós temos, principalmente lá os menores de 18 anos aí, os diplomatas estrangeiros,
os condutores de veículo que prestarem socorro às vítimas, obviamente quando ocorrer um acidente, o autor de infração de menor potencial ofensivo aí, que após a lavratura lá do TCO, ele assumir esse compromisso de comparecer em juízo em todos os atos do processo, e todo aquele que se apresentar à autoridade policial aí logo após o cometimento do crime, independente daquele prazo de 24 horas. Muita gente confunde, acha que o flagrante é 24 horas. Não existe prazo, logicamente, para essa questão do flagrante. Então, erroneamente, nós crescemos ouvindo aí que o flagrante existe aí esse prazo de 24 horas. Não aplicável em nenhuma situação. Beleza? Pessoal, para o nosso vídeo não ficar muito longo, inclusive não ficar muito pesado, para estar conseguindo fazer essa edição e encaminhando esse vídeo no portal, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar sequência na prisão preventiva, nós vamos trabalhar ali várias questões, prazos, nós vamos trabalhar a revogação, vamos trabalhar toda essa questão, dentre outras mais questões que virão no nosso próximo vídeo, que eu quero postar independentemente antes da nossa próxima aula. Logicamente nós estamos aí com um prazo um quanto apertado aqui, diante de algumas situações que envolvem a situação nossa acadêmica, mas eu vou buscar aqui ter essa regularidade antecipada nesse vídeo, ok? Galera, não esqueça de fazer as atividades, os nossos prazos não param. Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração de cada um. Se cuide, galera, pelo amor de Deus. Grande beijo, até mais.